Começa agora o quarto episódio da nossa temporada sobre marketing de influência aqui no InfluCast. Eu sou Leonardo Zanata, advogado, especialista em direito digital e, como sempre, me acompanha nessa apresentação do programa a Andressa Grifante, que é jornalista e empresária na RS Bloggers. Tudo bem contigo, Andressa? Olá, tudo bem? Estamos gravando aqui no dia 2 de agosto e o tema desse episódio é o que fazem as agências e redes de influenciadores? E a ideia para esse assunto surgiu de uma pergunta muito frequente que me fazem por eu trabalhar na minha empresa com uma rede de influenciadores, atender marcas com ações de curadoria, de marketing de influência. E a pergunta é, Andressa, como funciona o trabalho da tua agência? Como funcionam os serviços de vocês? Então, bom, a ideia aqui é explicar esse formato meu de trabalho, mas também esclarecer sobre os outros formatos existentes hoje nesse mercado, né? Que são muitos e que seguem se reinventando. Como funcionam? O que eles fazem? Mas, antes de entrarmos nesse assunto, quero dar duas notícias aqui aos ouvintes. Uma delas é o que a gente já vem falando de outros episódios. É a notícia de que o InfluCast não é mais apenas um canal de conteúdo sobre influência e empreendedorismo digital. A marca também é agora uma produtora de podcasts. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se tu tá nos escutando e tem interesse em produzir o teu conteúdo em áudio e precisa de consultoria, auxílio no desenvolvimento da pauta, na edição, na captação, na sonorização ou outras cocitas más, chama a gente lá no Instagram em @escuteinflucast ou escreve para contato@influcast.com.br. E a segunda novidade, e é quentíssima essa, recém-saída do forno e recém-publicada, é que o nosso site está no ar, com todos os nossos episódios, serviços de produção, informações para quem quiser anunciar conosco, além de informações sobre o nosso programa de financiamento coletivo e todos os outros podcasts que a gente está atendendo com produção ou consultoria. Ou seja, tá cheio de coisa lá, vale dar uma clicada, vale dar uma olhada, então acessem influcast.com.br. Isso aí. Então, Andressa, seguindo agora, eu tenho uma pergunta pra ti. Diga. Muito recorrente. Como é que funciona o teu trabalho? O que faz na tua agência? Como é que tua agência funciona? Andressa, o que tu faz mesmo? Ai, lá vou eu. Agora eu vou deixar gravado. E aí as próximas perguntas que chegarem, eu só vou mandar o link desse episódio pra galera. Boa. Mas vamos lá, vou explicar. A RS Bloggers é uma empresa de comunicação, né? Eu me formei em jornalismo e desde sempre a minha carreira se pautou para a área de assessoria de imprensa, atendendo marcas, conectando com imprensa. Depois, com o surgimento aí de influenciadores, antes até quando não se falava em influenciadores, se falava em blog, a gente começou a criar alguns projetos para conhecer quem criava conteúdo online, né, no Rio Grande do Sul, e para engordar esse mailing, né, que antes era um mailing de imprensa, ou seja, jornalistas de rádio, TV, jornal, revista, e aí agora o mailing passa a ser também de influenciadores, né, de youtubers, de instagramers, de tiktokers, de podcasters. Enfim, então eu comecei a migrar para um lado bem voltado para a influência, para o digital, para as mídias sociais, conectando ainda empresas, né, a esses profissionais. Bom, mas hoje eu tenho duas formas de atendimento, né? Uma é específica para as marcas e outra é para esses criadores de conteúdo chamados influenciadores digitais. Então, para os influenciadores, a gente tem basicamente dois serviços. Um deles é a rede, que funciona como um clube ou como uma confraria. E a consultoria, que é um serviço mais personalizado, mais pontual, de 4 encontros, em que a gente atende de forma bem específica, assim, a necessidade daquele influenciador. E para as marcas, eu sigo atendendo com assessoria de imprensa, com curadoria de influenciadores. Então, a empresa que quer lançar um produto, lançar um serviço e precisa encontrar influenciadores, contrata a curadoria, porque aí eu vou fazer essa seleção, filtrar, entender qual que é o perfil que fica mais adequado, né, para essa marca trabalhar. E aí vou fazer o monitoramento, tudo isso. Além disso, ainda tem um braço que vai para projetos, né? Projetos de branded content, que aí são projetos como Blogueiros Viajantes ou o próprio InfluCast. A gente pode trabalhar dentro do nosso conteúdo exposição de marcas, né? Que queiram ser parceiras.
E tem o braço de educação, que aí são palestras, cursos, eventos. Mas isso já são outros braços, né? Já começa a complicar um pouco. Basicamente, para simplificar, atendimento para influenciadores, rede e consultoria para marcas, assessoria de comunicação e curadoria de influenciadores. O que acontece é que muitas vezes eu decepciono os influenciadores quando eu digo que nessa rede a gente não representa comercialmente eles, né? Então, muita gente que vem perguntar para mim como funciona a rede, eles vêm com essa esperança de que a rede seja um casting de influenciadores que a gente represente comercialmente. Tá, mas e por que essa decisão de não representar comercialmente? Então, boa. E aí eu explico e vem um pouco do que de experiência, né? Tudo na vida são coisas que a gente experimentou e que algumas dão certo, outras nem tanto, outras a gente vai ajustando. Lá no início, quando a minha empresa mudou de nome e se tornou RS Bloggers, agregando esse trabalho com blogueiros na época, eu tentei várias vezes comercializar. Mas o que acontecia várias vezes? Primeiro que o nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul, ele ainda estava engatinhando e ele ainda está muito atrás de outros mercados, né? Do centro do país. E se tu for pensar globalmente, o Brasil também já está atrasado em como as pessoas tratam esse tema no exterior. Então, a gente está fora do centro do país e engatinhando muitas coisas dentro desse mercado. O que acontece é que é muito difícil encontrar empresas que queiram investir um valor suficiente que pague tudo isso, que pague o trabalho do influenciador e o trabalho da nossa agência. Então, as agências, muitas que comercializam, trabalham com um casting exclusivo, ou seja, elas têm ali os seus influenciadores e eles são exclusividade daquela agência, ou seja, o influenciador não pode sair se vendendo sozinho, a agência sempre vai pegar um comissionamento, tá? Que pode variar de 15%, 30%, ou eles podem entrar em outro acordo aí para que a agência fique com um percentual maior ou menor, cada um vai ter aí sua negociação, né? Mas eu, no início, tentei comercializar, né? Como eu estava contando. E o que acontecia é que as empresas vinham falar comigo, pediam sugestão de influenciadores, eu fazia um trabalho para a empresa, fazia uma pesquisa, eles perguntavam várias coisas, eu falava com o influenciador, catava todas essas informações para entregar para a marca. E quando finalmente a marca decidia contratar o influenciador, o que ela fazia? Ia direto pro influenciador. Direto. Te bypassava e passava direto com ele. Entrava em contato direto, mandava lá um WhatsApp, mandava um direct. O influenciador sabia muitas vezes que eu é que estava negociando, que era a minha agência, mas o influenciador achava, não, eu vou fazer direto aqui, aí a agência não pega parte nenhuma do valor. E aí não tinha ninguém intermediando, faziam direto. Muitas vezes a marca ia lá e botava um valor bem abaixo né, do que o valor de mercado. E o influenciador aceitava isso. Fazia, então, um contrato direto, achando que estava fazendo um bom negócio. A famosa lambança. E daí faz as coisas às vezes aí sem nenhum contrato, às vezes, muitas das vezes, a agência, como ela representa a agência, aí eu digo agência às vezes nacional, né? Porque muitas vezes são vários intermediários, então é uma empresa grande que contratava uma agência em São Paulo, essa agência em São Paulo falava comigo, eu fazia um trabalho, pegavam esse meu trabalho embrulhado, esse meu trabalho que eu entreguei, que eu doei, fiz de graça, no fim das contas, entravam em contato direto com o influenciador, né, ofereciam bem menos, pegavam uma parte para eles, ou às vezes quando era empresa direto, né, sem agência nacional, a empresa, então, entrava em contato e dando esse valor bem abaixo. E se tinha contrato, nas poucas vezes em que há contrato, ele só beneficia a marca. Porque não tem ninguém ali fazendo meio de campo para que as coisas estejam certas dos dois lados. Exato. Então, isso eu vi acontecer várias vezes. Os influenciadores, eles não querem ser exclusivos de nenhuma agência, o que dificulta mais o trabalho da agência, porque aí eles se inscrevem em várias agências ou em várias plataformas, e aí estão recebendo propostas de todos os lados.
Sim. Mas acaba que não tem alguém que trabalhe fixo com eles para poder trabalhar algo até mais profundo, a longo prazo, uma coisa um pouco mais alinhada, né? Sim, ninguém tá lutando por eles, essa briga. Isso é o que acontece na maior parte das vezes, né? Então, as minhas experiências, elas foram sendo muito frustrantes, né? Me frustrei tanto com influenciadores, nesse sentido, como com marcas. E aí eu encontrei esse modelo que eu vi que funcionava pro mercado gaúcho, que era um mercado que ainda estava caminhando, né? Ainda estava evoluindo bastante. O que os influenciadores queriam mais de uma agência? Capacitação, queriam se aperfeiçoar, queriam modelos de contrato, queriam ter contato com o Léo Zanata por um valor talvez diferenciado, queriam encontrar agências que fizessem o seu Media Kit de uma forma mais acessível. E aí eu fui ligando essas pontas para oferecer alguns descontos para eles, oferecer cursos, muitas vezes gratuitos. Então eu fui trabalhando esse lado da educação, da capacitação, e que me deixou mais feliz, que eu vi que ambos os lados estavam se beneficiando, né? Eu me beneficiava, ele funciona como um clube, né? Como eu falei, como uma confraria ou um clube. Então as pessoas são membros, pagam uma anuidade e tem um serviço específico, pagam para receber um serviço, né? E o mais importante deles, eu acho que é o próprio networking, porque no momento que os influenciadores, eles se unem em alguma rede, ou em algum grupo, em alguma plataforma, em algum evento, qualquer forma de união e de conexão entre eles, fortalece muito o mercado, né? Fortalece eles enquanto classe profissional, né? Que é uma classe que, enfim, tá meio solta, não existe um sindicato, não é considerado profissão, tem vários poréns, né, várias brigas aí em torno disso. Então, é bem complexo, mas acho que eu consegui explicar o porquê que eu não represento hoje comercialmente a galera. Com certeza, com certeza. Dentro desse cenário, Andressa, eu tenho visto, pelo menos tendo tido contato e fiz documentações para algumas empresas já nesse sentido de especificar a formação ou o contrato de formação de uma rede. Então, eu já vi diversas definições de rede, né? E as pessoas acabam confundindo rede com agenciar ou com nortear plataformas ou com gerenciamento dessas plataformas. Me dá uma luz sobre esse assunto. Como eu vejo, né, a coisa acontecendo, na verdade começou a se criar, né, crescer um mercado muito rapidamente, e aí, com os influenciadores, cresceu todo um que a gente chama de ecossistema em volta desse marketing de influência. Então, começaram a crescer cursos de influenciadores, plataformas, startups, agências, empresários desse pessoal. Começou a criar, né, uma gama de serviços que operam em volta dos influenciadores. E cada um começou a nomear de uma forma diferente, conceituar de forma diferente, e muitas vezes o trabalho de um e de outro, ele se mescla, né? Ele é muito parecido. Então, uma rede, né? Pra gente tentar conceituar ou tentar entender, ou ao menos eu colocar a forma que eu vejo, né? Que eu entendo. Uma rede, ou network, né? Que é como se chama rede em inglês, e muitas vezes eles dão esse nome de network. E daí vem o networking, né? Que é se relacionar em rede. Essencialmente é conectar os influenciadores. Então, a gente pode pensar numa imagem de rede mesmo, ou de uma teia que conecta essas pontas. Uma agência pressupõe o agenciamento ou o controle de determinadas campanhas e ações. E dentro dessa especificidade, assim, dentro desse nome agência, a gente encontra várias ramificações, porque pode ser uma agência de publicidade, pode ser uma agência de comunicação, pode ser uma agência digital, agência de relacionamento, agência de modelos. Todas essas agências que eu citei trabalham com influenciadores. Né? Então, assim, a agência de publicidade, que antes fazia campanhas para as marcas e colocava num anúncio no jornal, começou a fazer campanhas e anúncios para YouTube ou para posts no Instagram. Enfim, começou a incorporar dentro dessa expertise dela, que é a publicidade. Agências de comunicação como a minha, de assessores de imprensa, né? Ou até alguns RPs que trabalham muito essa parte de relacionamento com a mídia,
começaram a trabalhar dentro dessa parte de conteúdo, de comunicação, os influenciadores. Agências digitais que trabalham gerenciamento de mídias sociais começaram a trabalhar com influenciadores, muito mais voltado para esse gerenciamento de mídias sociais. Agências de relacionamento, então quando uma empresa contrata lá um RP para se relacionar, antes esse RP ele promovia uma relação da empresa, do cliente dele, com a imprensa e com formadores de opinião, que eram colunistas, né? Eram pessoas, às vezes, autoridades. Hoje, esse relacionamento, ele acontece também com influenciadores digitais. Agências de modelos, as modelos hoje, elas começam a ganhar tanta visibilidade e ter fotos tão bonitas que elas acabam se tornando influenciadoras. Então, hoje, tu pode contratar influenciadores num casting de modelos. Então, são modelos que também são influenciadores. E aí, a gente começa a entender sei lá, a complexidade até, a dinâmica de como funciona esse mercado e como tem muito nome e que não adianta hoje tu só falar, eu trabalho com uma agência que trabalha com... A minha agência trabalha com influenciadores. Bom, isso é super amplo. Pode ser uma agência de comunicação, pode ser uma agência de modelos, pode ser uma agência de publicidade. É super complexo. E, enfim, plataforma, né? Para falar esse outro nome que também se usa bastante. Também confunde e acaba tendo muitas vertentes. Pode ser considerada como, se a gente imaginar uma imagem, né, de uma plataforma mesmo, um espaço, né, pode ser um meio. Então, as mídias sociais são consideradas plataformas, porque são canais que conectam partes, né, pode ser emissor e receptor. Mas, assim, sem querer analisar muito, aprofundar muito a palavra, o que eu entendo como plataforma hoje é a conexão dela muito com o digital e com as novas tecnologias. Então, eu chamo de plataforma startups, são redes sociais e mídias que estão muito ligadas à inovação. Então, eu considero essas plataformas de influenciadores que trabalham muito com algoritmo, com tecnologia diferenciada. Existem, por exemplo, algumas como InfluenceMe, Spark, Squid, várias dessas. Qual é a tecnologia? O que faz com que eu considere elas plataformas? Elas trabalham com uma tecnologia X lá, que elas implementaram. Então, a empresa, quando contrata, ela joga lá num sistema. Bom, eu quero influenciadores de Porto Alegre, que trabalhem com gastronomia, que tenham mais de 10 mil seguidores, que sejam assim, 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 e que não tenham feito campanha para tal empresa. Ou, enfim, ou elas colocam alguma hashtag lá para filtrar ainda mais o que elas buscam. E aí o sistema vai entregar para ela uma série de nomes que compõem aquela lista, aquele filtro que a empresa quer, né? Que a empresa determinou ali no sistema. O que acontece? As plataformas, elas são prioritariamente tecnologia. O que as agências estão fazendo hoje é trabalhar com plataformas, mas não deixar de lado o humano, o trabalho humano ali, né? Porque não adianta hoje a gente selecionar alguém só por um algoritmo, né? A gente sabe que precisa ter um olhar humano para investigar, para falar com essa pessoa, para ver qual que é, porque o algoritmo não consegue compreender ainda, ao menos, o tom de voz, o jeito que essa pessoa fala, o jeito que essa pessoa se comporta, offline, inclusive. Enfim, são outras coisas que eu acho bem importante, que é o lado humano, né? E eu, na minha curadoria de influenciadores, a gente trabalha mais especificamente com micro-influenciadores, influenciadores regionais aqui da região sul. E é uma curadoria bem voltada para esse lado humano, né? Que não conta, eu até posso para algum cliente contratar uma plataforma, mas ela geralmente encarece muito o processo de curadoria, né? Sim. Acho que eu expliquei, falei bastante, não sei se confundi mais a tua cabeça e a cabeça dos ouvintes aí. Não, ficou ótimo. É que realmente são tantos conceitos hoje em dia, tantas palavras novas, tantas coisas que a gente tem que absorver, que aí acaba dando um nó, mas fosse muito clara, com certeza. Eu queria acrescentar nessa questão dos algoritmos e das empresas que fazem essa curadoria virtual, esses filtros, essa grande piscina de influenciadores que tem, que o segredo
por assim dizer, o segredo industrial de cada uma dessas empresas é a interpretação que o algoritmo dá para aqueles dados crus. Nós temos ali sempre um poço, né, um pool que a gente chama de dados crus, que são os dados que todo mundo tem acesso, número de seguidores, número de pessoas seguindo, número de publicações, e aí essas empresas trabalham com a forma como esses dados são interpretados. Então o segredo, o que diferencia a Squid, da Spark, até da RS Bloggers é a forma como esses dados são interpretados, a curadoria que é feita sobre esses dados, sobre essa interpretação, é o segredo da casa, né? E aí também o toque, como tu mesmo levantou, o toque humano que é dado, é esse approach com o influenciador, é conversar com ele, é entender como é que ele funciona, como é que ele trabalha, de que forma ele tem aqueles dados, porque nós sabemos que os algoritmos são, e aqui vamos deixar em aspas, manipuláveis. Então, se não tiver esse toque humano, se não tiver essa curadoria humana, essa intervenção humana, é bem provável que nós tenhamos dados deturpados ou deturpáveis ali, né? Por isso que, assim, ó, eu super concordo que inclusive por mais que se fale hoje, e isso é traçando um paralelo a julgamento de ações por inteligência artificial, eu acho que ainda nós temos que ter a certeza de que precisa haver curadoria humana para a tomada final de decisão. Tu pode ter o algoritmo como um norteador e como um filtro inicial, mas o toque final tem que ser humano, por enquanto. Eu até lembrei agora, tu ia falando, não sei se tu vai lembrar, Léo, eu acho que até te mostrei isso na época, num dos eventos que eu fiz, não foi do ano passado, foi do ano retrasado, de 2017 ou 2018, no Influenciadores Digitais Meetup, em que eu fiz uma das listas dos influenciadores convidados, era uma lista de influenciadores que eu já conhecia, com quem eu já tinha uma relação, como era um evento da minha empresa, né, então aqueles influenciadores que tinham relação com a minha empresa, eu fui lá e fiz uma lista para convidar. E uma outra lista seria de um dos apoiadores do evento. Eles fizeram essa lista através do algoritmo deles. Era justamente um apoiador que trabalhava com uma plataforma totalmente, né, totalmente tecnológica para selecionar. Sim. Então eles foram lá, selecionaram na base deles quem era de Porto Alegre e que podia ter interesse em ir no evento e me enviaram essa lista. Eles, como apoiadores, eles tinham uma cota de ingressos para chamar essas pessoas, né? Bom, beleza, eu ainda dei uma avaliada na lista deles e cortei alguns nomes que eu sabia que eram nomes, assim, muito duvidosos em termos de credibilidade no mercado. Mas, ok, e tinha vários nomes ali que eu não conhecia, de pessoas, né, a princípio de Porto Alegre ou região, que queriam ir no evento, e eu achei até bem legal, porque, nossa, eram vários nomes que eu desconhecia e que seriam interessantes para conhecer o evento, para eu conhecer. Beleza. Bom, dessa lista, assim, ó, teve várias coisas aconteceram, mas uma principal foi que uma das influenciadoras convidadas, elas eram convidadas para estar no evento, né, para assistir. Ela foi lá e fez um card dizendo que ia participar do evento, mas esse participar ficou vago, então muita gente achava que ela ia palestrar. E ela pegou a arte do palestrante, a arte do card de palestrante, né, que a gente tava divulgando nas redes sociais, e botou lá a carinha dela. Então ficava muito parecendo que ela ia palestrar no evento. Eu lembro disso. Tu lembra disso? E aí ela trocou, fez toda uma função lá. Sei lá, ela ficou tão feliz que ia assistir o evento que trocou, fez o card dizendo: vou participar, fui convidada para participar. E aí alguém viu isso e me mandou no direct ali do RS Bloggers, do nosso Instagram, dizendo: nossa, eu ia ir no evento de vocês, mas aí eu vi que essa influenciadora vai ir, ela tá, e que provavelmente vai palestrar, e ela fez isso. E aí começou a descascar essa pessoa e mostrar prints de mensagens super ofensivas que essa posturas influenciadora... inadequadas. Que essa influenciadora jogou em grupos, né? Grupos de outras influenciadoras lá. Ela disse: olha o que essa pessoa já fez. Como é que vocês vão chamar essa pessoa para palestrar no evento de vocês?
E aí eu tive que explicar que não, ela não ia palestrar, que eu nunca nem tinha ouvido falar dela, que ela estava numa lista do nosso apoiador, que ela ia assistir, mas que era muito bom ela ter até me apresentado tudo isso, porque eu ficaria de olho, né? São pessoas que entram no meu mail, eu tô constantemente atualizando lá, e foi uma pessoa que eu não conhecia e passei a conhecer e já recebi esse relatório aí de posts ofensivos que ela teria disseminado aí nas redes. Mas só para entender como é a diferença de tu fazer uma seleção, ou seja, essa influenciadora, ela entrou numa seleção de um algoritmo, né? E pelo algoritmo de uma agência de São Paulo, ela parecia muito adequada para ir num evento em Porto Alegre. Só que aqui em Porto Alegre, ela já tinha uma fama muito ruim. Ela já tinha pessoas que não gostavam dela. Ela já tinha todo um background, assim, que jogava contra ela. É o que tu falou de ecossistema. A necessidade também de ter parcerias e de ter agências ou plataformas ou redes, enfim, regionais, para entender esse contexto da região, porque as coisas são diferentes. A gente lida com influenciadores de um jeito, lá no norte, nordeste, centro-oeste, lidam de forma diferente, né? E tem coisas que eles sabem lá, que eu não vou ter acesso, e não adianta eu contratar um algoritmo daqui, porque eu não tô imersa naquela cultura, naquele dia a dia. Então, por isso que muitas vezes aqui, a RS Bloggers, faz serviço para outras agências de São Paulo, né, que, enfim, principalmente de São Paulo, que é onde mais tem agência, onde mais surgem campanhas assim, jobs, né, com influenciadores. E aí, o que a agência lá de São Paulo faz? Bom, a gente tem aqui uma campanha nacional, a gente precisa encontrar influenciadores no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, em Mato Grosso, sabe? Sim. E aí eles vão encontrar aliados, parceiros, redes ou outras agências locais, que eu acho ideal nesse tipo de campanha enorme, feito por uma agência lá, que tem zilhões de outras campanhas acontecendo ao mesmo tempo, e eles não podem parar para estudar todo um comportamento de Porto Alegre e parar e estudar todo o background de cada influenciador. Então, assim, é muito mais fácil tu contar com alguém local para fazer essa seleção, alguém que até já tá ciente da reputação dessas pessoas, né? E aí, a gente vai fazer uma conexão com o próximo episódio que vem, né? Que a gente vai falar bastante de reputação com as gurias da Desiderata. Com certeza. Mas conseguir, eu acho que pontuar com alguns exemplos aí, acho que fica um pouco mais claro de como é e como muitas agências não são concorrentes. Eu já fiz vários serviços com outras agências. Que algumas pessoas vendo de fora, assim, parece que a gente concorre. E muitas vezes o serviço realmente ele é bem parecido. Mas inúmeras outras vezes o serviço vai ser complementar. Mas, oh meu Deus, espera aí que eu acabei de virar café aqui. Enquanto eu busco um paninho, me ajuda e me elucida o que a gente precisa, o que os influenciadores devem buscar numa agência. Vamos lá. O que eu acho hoje, assim, numa agência ou plataforma ou rede, né? Vamos usar a palavra agência. Mas eu acredito, assim, principal, ela precisa ser uma facilitadora do mercado, sabe? Tu não pode ter alguém que vai complicar mais do que facilitar. Explico. Eu, fazendo uma campanha aí de curadoria, chegou num momento que o cliente me passou várias opções, várias alternativas de opções de campanha e tal, e eu joguei isso para os influenciadores, dei essas opções, mas deixei em aberto para que esses influenciadores também colocassem a sugestão deles. Te devolvessem uma sugestão. Eu não entreguei a coisa fechada, quadradinha, porque... E aí, o que aconteceu? Uma das influenciadoras viu lá as sugestões e me disse, não, olha, Andressa, eu tenho o costume de fazer um pouco diferente. Em vez de uma live no Instagram, melhor a gente fazer um IGTV, fazer um vídeo trabalhado de outra forma, porque a minha audiência responde melhor dessa forma. Ótimo, sabe? Eu abraço isso. E no momento que a coisa tá um pouco mais evoluída ali entre o que a gente vai fazer, eu geralmente deixo em contato direto o influenciador com a empresa. Conversem, sabe, entra dentro desse universo da empresa, o influenciador pode fazer perguntas pro dono da empresa, sabe, eu não preciso estar ali intermediando sempre, achando, não, tu só fala comigo, e daí o que tu me disser eu vou lá passar pro outro, não, sabe, eu acho que
tem momentos que as partes, as duas pontas, elas precisam se falar, senão a cocriação, ela não existe. Fica, sabe, Sim, quanto fica menos nódulos tiver na conversa, menos chance de ruído. Fica muito intermediário do intermediário do intermediário, e que daqui a pouco, se tu pega uma campanha, por exemplo, essa que já vem de uma outra agência, então assim, o setor de marketing da empresa que fala com a agência nacional, que fala com a agência local, que fala às vezes com o empresário do influenciador, e o empresário vai falar com o influenciador, ou seja, tu passa, assim, por 4, 5 pessoas antes de chegar em quem realmente Aquela brincadeira, importa. telefone sem fio, né? O telefone sem fio. E aí, até que ponto isso vai facilitar e até que ponto isso vai complicar mais para que o serviço, a campanha, seja entregue da forma que ela deve, né? Então, eu acho que esse tem que ser o norte, assim, sabe? Tem que ser uma empresa, uma rede, uma agência, enfim, chamem como quiser. E o próprio empresário, né? Tem muito influenciador que contrata alguém para empresariar. Então, bom, Sim. eu contrato essa pessoa que vai ser o meu comercial. E aí, Sim. esse cara vai ser pago, ou enfim, ou vão fazer algum esquema ali de comissionamento para que ele esteja representando comercialmente o influenciador. Essa representação, esse cara que representa, ele precisa entender muito bem do serviço do influenciador. Porque senão, chega na ponta, a marca ela vai fazer inúmeros questionamentos, porque não é uma coisa simples tu passar a tua marca para alguém, ou seja, é alguém que vai ser o rosto da tua marca. Tu precisa fazer inúmeras perguntas, né, para saber como que tá, e aí, como é que vai ser esse post, como é que tu pensa em fazer? A minha marca é assim, tu te identifica com isso? Às vezes são meses de negociação, né, para uma campanha acontecer. E esse empresário, ele precisa estar muito ciente de tudo que o influenciador faz para poder responder ele próprio com a marca, né? Negociando com a marca. Sim. Se ele não é capaz de fazer isso, se ele não tá exatamente por dentro, né, de todos os pormenores, se ele não é da área e tal, eu sugiro que junto com ele vá o influenciador. Bom, vamos fazer uma reunião, né? O comercial, né? Esse representante conseguiu lá uma reunião com a marca X. Vamos junto comigo, vai o influenciador, vai o cara do comercial, e ambos vão conversar com o empresário. Então, é uma forma de, ao menos, introduzir a pessoa que cria, né? Porque a empresa, ela vai querer saber do influenciador muitas coisas. Então, basicamente, é isso. É facilitar. O intermediário, ele tem que facilitar essa conexão. Ele não pode ser mais uma engronha ali no meio. Sim. Bom, eu acho que com essas explicações, né, e tal qual a completude desse assunto que a gente conseguiu exaurir e o fim da minha xicrinha de café, eu acho que a gente encerra aqui mais um episódio dessa segunda temporada. Eu ia te perguntar se o estrago foi muito grande aí. Não, talvez um teclado, mas eu vou ter que esperar 48 horas pra descobrir. Gente, pra quem quiser saber mais sobre esse assunto, segue acompanhando o nosso conteúdo aqui e clica pra ser notificado dos próximos episódios no Spotify ou na plataforma de sua preferência. E ainda, eu vou deixar o convite aqui pra quem nos ouviu até aqui e tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a necessidade e o porquê de ser necessário um acompanhamento e um aconselhamento jurídico para influenciadores. Numa conversa bem descomplicada, nós gravamos um episódio no outro podcast chamado Conversa de Escritório, que está lá no influcast.com.br, que trata apenas disso. Não é um papo com a Andressa dessa vez foi com a Marília, que é uma advogada também, que trabalha com influenciadores, e a gente bateu um papo bem legal, de uma maneira bem descomplicada. E já fica o convite para ir lá ouvir e deixar a tua opinião. Ótima dica. E o papo entre advogados, elucidando essa parte toda contratual que é super importante. E, bom, já vou aproveitar para fazer, então, a propaganda do meu curso, que está na Hotmart, aí para quem quer se especializar um pouco mais nessa área de marketing de influência, trabalhar melhor, selecionar influenciadores, entender um pouco esse universo. Eu vou deixar o link que está na descrição do episódio ou procurem lá na Hotmart. Perfeito, e já anota aí na sequência que a gente vai falar sobre branding, marca pessoal e reputação, com as convidadas Amanda e Camille, da empresa Desiderata.
Se você tiver algum comentário ou sugestão sobre esse episódio ou sobre qualquer próximo da nossa lista que te interesse e queira compartilhar conosco, manda teu comentário ou DM lá no @escuteinflucast no Instagram ou pelos contatos que estão lá no nosso site. Mais uma vez, vai lá e confere, tá bonitão. Isso, tá tudo lá para quem quiser, inclusive o nosso financiamento coletivo do PicPay, influcast.com.br. Léo, valeu pela parceria de sempre por aqui e até a próxima. Até a próxima!